O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Geraldo Gabriel, reitor deste santuário Basílica do Senhor Bom Jesus, Padre Eduardo, pároco da paróquia de São José, Padre Sérgio, irmãos e irmãs, caríssimos devotos do Senhor Bom Jesus. Iniciamos com alegria e espírito de fé, mas este jubileu do Senhor Bom Jesus, que vamos vivê-lo pelo segundo ano de forma diferente daquilo que temos costume de viver. Não presencialmente, mas unidos na prece, através da rádio, das redes sociais, para colhermos também todos nós os frutos do jubileu, que sabemos é um tempo renovado das graças e das bênçãos de Deus para nós. Graças e bênçãos que evidentemente por primeiro, quando estamos presencialmente, nós desfrutamos pelo grande sacramento da penitência ou da confissão e também pela participação na Santíssima Eucaristia, mas que nós podemos, de certa forma, usufruir acompanhando, rezando de nossos lares, acompanhando esse momento intenso aqui da Basílica do Senhor Bom Jesus de Congonhas, e atentos à palavra que Deus nos dirige, neste mês também, muito especial para todos nós, quando nós celebramos o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, em que somos chamados a estudar um pouco mais a Palavra de Deus, mas sobretudo somos convidados a ter os ouvidos muito abertos para a escuta da palavra, permitir que caia no coração e que se transforme em ações na nossa vida. Hoje, na liturgia da palavra, primeiro nós ouvimos este texto da carta de São Paulo aos Colossenses,
em que o apóstolo, por primeiro, recorda para nós a vida nova que está junto de Cristo, que por sua morte e ressurreição perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. O grande mistério que o jubileu nos convoca a meditar, contemplando o bom Jesus, é exatamente esta entrega do Senhor por nós, para que por Ele nós tenhamos vida. A sua entrega, a sua doação para nós no mistério da cruz é para que vivamos a vida nova que Ele garante por nós, pelo mistério da sua morte e da sua ressurreição. O apóstolo Paulo lembra a nós participamos da morte e da ressurreição do Senhor. Primeiramente, sabemos que, pela graça batismal, esse acontecimento se dá na nossa vida. Mergulhados em Cristo pelo batismo, nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. Mas também um dia haveremos de participar de modo pleno desse mistério quando vivermos a experiência da morte para este mundo e da vida para Deus. O apóstolo nos faz um alerta a nós que somos de Cristo, a nós que fomos resgatados por Cristo, a nós que somos chamados a uma vida nova, a estarmos atentos àquilo que, de fato, nos leva à comunhão com Cristo Jesus e aquilo que do Senhor nos afasta. O apóstolo recorda para nós, sobretudo, o cuidado com doutrinas que não retratam, de fato, quem é Jesus, a obra de Jesus e aquilo que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver. Por isso é tão importante o conhecimento que nós devemos ter de Jesus para não nos deixarmos enganar por nenhuma doutrina, nenhum movimento, nenhum acontecimento que nos aparte de fato de Cristo Jesus. E como é o conhecimento que nós temos de Jesus? Não é daquilo que nos informaram simplesmente. Nós nos recordamos daquela pergunta fundamental que Jesus faz aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Depois ele se dirige aos discípulos: e para vós, quem sou eu? Ou seja, o conhecimento de Jesus não é aquilo que dizem a respeito de Jesus, mas aquilo que nós vivemos com Jesus, na comunhão com Ele, na comunhão com seus ensinamentos, na participação da sua vida, sobretudo pelo mistério eucarístico, enfim, na busca de viver a intimidade com o Senhor. E nós corremos grande risco em todo o tempo e também no nosso tempo, de princípios, doutrinas, orientações, que muitas vezes estão na contramão de quem é Jesus e de como de fato ser discípulo de Jesus. Então esta palavra nos chama não só a nossa responsabilidade de participação na vida de Jesus, mas de viver uma comunhão com Jesus que nos leve de fato a dar razão de nossa fé. É o que o apóstolo Pedro diz: nós precisamos saber dar razão de nossa fé, e nós o faremos
Quanto mais vida de comunhão com Jesus, de convicção desta fé em Cristo Jesus, da obra salvadora que Jesus veio realizar no meio de nós. É nesta comunhão e nesta convicção que nós somos chamados a testemunhar a nossa fé. E por fim, lembrando o evangelho de hoje, quando Jesus chama os discípulos para um serviço mais próximo de si. Quando Jesus chama os discípulos, escolhe alguns deles, que nós chamamos apóstolos, para serem partícipes mais íntimos da sua missão. Jesus o faz, primeiramente, com uma atitude que chama a nossa atenção. Ele se retira em oração junto do Pai. Nós vemos muitas vezes Jesus que vai à montanha, vai ao deserto para orar. É o momento da intimidade com o Pai que o faz compreender sempre mais qual é a vontade do Pai e realizá-la com plena consciência e plena vontade. Então ele reza, desce da montanha e escolhe os 12, a quem chamamos de apóstolos, e os envia em missão. Escolhe homens simples, sem dotes culturais ou outros de grande importância, mas marcados por um coração muito aberto, desejoso de estar com o Senhor e servir o Senhor. O povo diz: Deus capacita aqueles que chamam. Não é para a obra humana, é para um serviço divino. Portanto, os capacita com a sua graça. As limitações humanas nunca devem ser empecilho para a dedicação, para o serviço ao reino de Deus. E assim nós pedimos a Jesus que, pelo seu testemunho, nos ensine também o caminho da oração para a comunhão e para o serviço, e que, por este chamado dos apóstolos, também nos inspire a servir com generosidade a igreja. Cada um na medida da sua possibilidade e na convicção de que é também convocado por Deus para ajudar na expansão do seu reino. Que o bom Jesus de Congonhas abençoe a todos nós, nos traga para sempre mais uma vida íntima de comunhão com Ele e um desejo de, vivenciando a sua graça, colaborarmos para o reino de Deus no meio do mundo, inspirados no chamado dos apóstolos. Que a nossa vida seja também no meio do mundo, uma vida de serviço a Deus, ao seu reino, uma vida de dedicação ao Senhor bom Jesus. Jesus, manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, com o nosso coração cheio de confiança, por meio do bom Jesus, apresentemos ao Pai nossos pedidos filiais. Meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia, eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer com o tributo de minhas homenagens de adoração o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor, animado por tantas provas de ternura paternal.
lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém. Pelos montes e pelas planuras do Brasil corra o hino do céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus.